Conheci meu marido, eu era muito menina. Nós conheceu e pouco tempo depois nós estava já morando junto. Assim, naquela época a vida era muito difícil, entendeu? A minha família era muito pobre, mal tinha para sustentar os meus irmãos e eu. Então, quando eu conheci o meu marido e falei pro meu pai que ia me casar com ele na hora aceitou, sabe? Sem questionar, porque não era fácil. Nós morávamos no interior da Bahia e não tinha, gente, assim, realmente condições, sabe, do meu pai estar mantendo a casa. Daí, ele era bem mais velho que eu, 12 anos mais velho que eu, e ele me levou para morar junto com ele. É, Quando eu fui morar com ele, para mim já era uma maravilha, porque a casa que ele me deu na época era uma casa de madeira, mas era uma casa que todo dia tinha alimento. Então aquilo para mim era como se fosse uma vida de rica, sabe? Para quem passava necessidade e às vezes ia até dormir com fome. E ele é caminhoneiro, sabe? Ele às vezes ficava um mês, 2 meses, até 6 meses ele já ficou fora de casa. E numa dessas viagens dele, ele acabou conhecendo uma outra menina. E ela casou com ele também. Casou assim, na época ninguém fugia, né? E ele trouxe essa menina junto com ele, porque parece que a menina estava grávida, ele numa dessas viagens que conheceu essa menina, engravidou essa menina e trouxe ela para morar com nós. Quando ele chegou, assim, para mim foi uma surpresa, sabe? Porque, querendo ou não, era o meu marido, sabe? Eu já tinha casado com ele no cartório e tal. Eu já tava esperando a minha primeira filha. Eu já tava com 7 meses, com a barriga bem grande. E eu fiquei muito chateada, porque, poxa, eu não esperava isso. Mas, por outro lado, querendo ou não, eu tinha muito respeito e muito amor por ele, porque querendo ou não, ele me tirou de uma vida de miséria, aquela coisa toda. E por mais que eu tava com ciúmes, eu aceitei. A menina, de uma certa forma, ela já sabia da minha existência e já estava vindo ciente. No começo, não foi fácil a adaptação, gente. Não foi nada fácil a adaptação entre eu e ela. Tinha uma disputa, um ciúmes ali entre nós, sabe? Só que quando eu tive a minha filha, que eu tive primeiro que ela foi a que me ajudou, sabe? Que cuidou de mim, que cuidou do neném. E com isso, querendo ou não, nós fomos pegando uma certa afinidade, uma certa amizade. Ela era nova, eu também era nova, sabe? E nós fomos, assim, ajudando uma a outra, sabe? E a cidade inteira, gente, comentava sobre nós, sabe? Que o meu marido tinha duas mulheres, sabe? Era meio estranho, sabe? Na época, nós não tínhamos muita amizade com ninguém por causa desse assunto, né? Porque os outros julgavam muita gente de uma certa forma. Não era tão estranho na época, mas querendo ou não, um ou outro sempre comentava. Queria saber, especular como era o relacionamento nosso. E o tempo foi passando, tal. Ela teve um menino, eu tive uma menina. Daí depois ela engravidou de novo. Eu cuidei dela. E nós fomos trocando de uma certa forma um amor uma pela outra, sabe? E quando ele viajava, nós fazia companhia uma para outra, gente. Era incrível, sabe? Ela, de uma certa forma, ela se transformou para mim uma grande companheira. Fora que ajudava, sabe? Tipo, me ajudava, eu ajudava ela. Era uma união muito bonita. E ela, de uma certa forma, para mim, ela se tornou, assim, parte da minha vida, sabe? Eu não via mais ela com um olho de ciúme, disputa, não. E ele era muito atencioso, não só comigo, mas com ela também. Era um homem muito sério, sabe? E ele nunca desfez nem dela e nem de mim. O que ele dava para ela, ele
fazia de tudo para dar para mim também e para nossas crianças também. E nós vivemos assim por muito tempo, gente, sabe? Parece estranho, mas era um relacionamento perfeito. Porque nem sempre você tá disposta e nem sempre você tá com aquele humor, né? E parece que era uma coisa. Quando eu não tava bem, ela tava bem. Quando assim, deu. Então, ele sempre tinha o carinho nosso, né? E nós completava ele em tudo. Até que, infelizmente, né? Ela pegou uma pneumonia muito forte e veio a, a falecer. Gente, a minha vida, de uma certa forma, quando nós perdeu ela, desabou, porque era como se eu estivesse perdendo parte de mim, sabe? Tipo, era diferente, entendeu? E eu entrei numa certa depressão depois, sabe? As nossas crianças já estavam grandes e tal, mas eu perdi a minha companhia, eu perdi a minha, sabe, a minha amiga, sabe, a minha irmã, porque querendo ou não, ela me entendia 100%, tipo, coisas que nem a minha família nunca me entendeu, ela me entendia. E a perda dela para mim foi terrível, foi, sabe? E e eu sinto muita falta dela, sabe? E ele também, entendeu? Muitas das vezes a gente tá conversando, falando, relembrando o passado, quando nós vê, nós dois tá chorando. Mas eu e ele estamos tentando tocar nossa vida, mas nunca mais vai ser como antes, sabe? Nós viveu o quê? 17 anos, sabe? Esse amor, que foi um amor, sabe? Um amor puro, querendo ou não. As pessoas não acreditam, mas foi um amor verdadeiro, nós três. Ele agora, de uma certa forma, tá se aposentando porque não consegue mais, né? Pegar a estrada igual ele pegava antes. É o que tá ajudando, sabe? Eu e ele a seguir em frente, porque a gente faz companhia um pro outro. Mas a saudade é demais, sabe? Daquela mulher que era nossa amiga, nossa amante, nossa, sabe? Maravilhosa. E essa aí é a minha história. Gente, essa aí é a história dessa moça que ela mandou pra nós. É uma história bem diferente, né? Mas existe histórias assim, principalmente aí por esse interiorzão velho, né? Espero que ela e ele consigam, né, tocar a vida como um casal, né? Se você tem aí a sua história para contar para nós, envie para mim que eu vou fazer questão de contar do meu jeito. Vou deixar o e-mail aqui no vídeo para vocês estar enviando a história de vocês. Até mais!